Nós vamos falar do Apocalipse, um dos livros mais difíceis. Tá? O escritor João Evangelista, escreveu o Evangelho segundo João, escreveu a primeira, a segunda e a terceira epístola, que são epístolas universais, e escreveu também o Apocalipse. É o mesmo João que escreveu o Evangelho e as epístolas, é ele quem escreve também o Apocalipse. Amém? Nós vamos ler aqui o capítulo 13, a besta que subiu do mar. Verso 1, depois eu vou para o verso 15 e vamos até verso 15. Nós vamos ler 3 versículos, 15, 16 e 17. Mas o verso 1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. O verso 15 diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Amém? Glória a Deus. E o livro que fala do fim da humanidade, nesta visão de João, o verso primeiro do capítulo 13 do Apocalipse, ele vê a besta que subiu do mar. Mar aqui não é mar de água. Mar aqui se refere a mar de pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. O livro do Apocalipse, irmão, ele é um livro que ele fala quase como uma parábola. Ele é cheio de símbolos. E nós precisamos, para entender a mensagem que ele quer nos trazer, é necessário nós entendermos primeiro os símbolos que está contido ali. Porque quem escreveu foi João, e ele estava preso numa ilha chamada Ilha de Patmos. E para que essas palavras escritas por João pudessem chegar até as 7 igrejas às quais ela foi enviada, era necessário que ele falasse uma linguagem que a pessoa comum não pudesse interpretar. Então muitas coisas estão aqui escondidas, porque João escreve aquilo que o Senhor manda, e só os anjos ou os pastores das 7 igrejas, como aqui no Apocalipse, o anjo que está na igreja, anjo aqui é pastor. O Espírito Santo deu àquele pastor que estava lendo a interpretação. Então quando fala de besta aqui, está falando de um homem
Aleluia, glória. Mas de um homem com um temperamento muito forte, um homem muito violento, com a sagacidade de uma fera. Aqui está falando de uma besta. E ele diz: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. E ele vai dizer mais: tinha 10 chifres. E sobre os chifres tinha 10 diademas. Louvado seja o nome de Jesus. Então, as 7 cabeças que ele se refere aqui são 7 reis, 7 reinos. Diademas que ele está se referindo aqui são coroas. Louvado seja o nome de Jesus. Então é importante primeiro entendermos os símbolos que está contido aqui, para podermos entender a mensagem contida neste capítulo. Aleluia. João vê e descreve no capítulo 3, verso 1. Aleluia, glória. E é importante agora entrarmos no versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta fosse, falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aleluia, glória. Eu acredito que daqui para 2030, o anticristo, que aqui essas 10 nações estará com ele, 10 países, 10 reinos, 10 governantes. Aleluia. Este capítulo se cumprirá nesta década que estamos vivendo. Louvado seja o nome de Jesus. E o que ele vai fazer? Se a nova ordem mundial, irmão, é o governo do anticristo. E o que ele vai fazer? Este homem vai governar o mundo. Um só homem governará o mundo. Como governar o mundo de um ponto, de um país? Governar toda a humanidade. Como? Isso é possível. Aleluia. Só é possível com a implantação do microchip, que está às portas. Será dada a ordem para que todos recebam o microchip. Via satélite ele consegue monitorar todo ser humano no planeta Terra. É o que a revelação que João está trazendo aqui no verso 15, vou repetir. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Hoje nós temos aí aproximadamente 200.000 religiões. Quando o anticristo chegar, o que ele vai fazer? Ele vai acabar com tudo isso. Só uma religião. E aquele que não quiser aderir, aquele que se recusar a adorar a besta, vai ser perseguido, irmão. Aleluia. João está revelando aqui uma grande perseguição. E eu quero vos dizer que muito em breve
haverá uma grande perseguição mundial à igreja. A igreja será perseguida. Os cristãos serão perseguidos. Dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo haverá uma grande perseguição. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que ele vai fazer. E faz que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Dentro do chip vai estar o número dele. Que é um sinal? O sinal é posse. A marca é posse. Aquele que recebe a marca está agora sendo declarado que pertence ao anticristo, que é governado por ele, leva a sua marca. Isso é posse. Mas a igreja do Senhor, ela não receberá essa marca, porque ela já tem a marca do Senhor. Oh, glória! A igreja ela já tem a marca de Cristo. Ela foi comprada com sangue lá na cruz do Calvário. Aleluia! Glória Ela a não Deus! recebe esta marca. Sofreremos princípio de dores. Já começou. Aleluia! Aleluia! Sofreremos uma grande perseguição. O capítulo 3 do Apocalipse, e o verso 10, vai dizer isso, irmão. Olha, vamos voltar aqui um pouquinho do Apocalipse. Haverá um livramento para a igreja. Aleluia! Haverá livramento para a igreja. Por isso que a Bíblia diz que esconda, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha o que está dizendo ainda no capítulo 3 e o verso 11 e 12 do Apocalipse. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Verso 12: a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Pai, e dele nunca sairá. Escrevereis sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo é o selo. Paulo disse: não sabeis vós que estáis selado. Estáis selado para o dia da redenção. É o Espírito Santo. O gerente diz assim: o que é que você tem para penhorar? Né? Você tem que ter alguma coisa para poder penhorar, para deixar como garantia que você vai voltar e pagar aquela dívida. E eu falei que o Espírito Santo é o penhor. Espírito Santo. Já estou entendendo, Jesus. Espírito Santo é o penhor. Oh, glória! Os discípulos estavam atormentados, tristes, chorando. Jesus disse: não, eu não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. Amém? Você ainda não está entendendo o mistério? O Espírito Santo de Deus é a garantia de que Jesus vai cumprir a promessa. O capítulo 14 de João e o verso 1, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. É mesmo assim. Ele é o penhor, o Espírito Santo. Ele não sai da terra enquanto a igreja não sair.
O mundo, irmão, ainda está do jeito que está, porque a igreja ainda não saiu da terra. Mas quando a igreja sair da terra, o Espírito Santo sai com ela, porque é ele quem vai levar a igreja nas nuvens, no arrebatamento. Quando a igreja sair da terra, isso aqui vai virar Sodoma e Gomorra, irmão. O negócio vai ficar feio, porque é a igreja que ainda segura. A igreja ainda está com uma barreira. A igreja está retendo. A igreja está anunciando, mostrando a verdade. A igreja ainda está, irmão, segurando. Mas quando a igreja sair, as portas do inferno aí vai dominar aqui. Depois que a igreja sair da terra, isso aqui vai ficar muito feio. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela está dizendo que existe um Ser Supremo, que é a solução para todos os problemas. Que ainda existe solução para teu problema. Que Deus está esperando que você se arrependa. Deus está esperando que você reconheça que é um pecador necessitado de um Salvador. A igreja está dizendo, os quatro cantos do mundo. Glória, glória a Deus. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Haverá uma grande perseguição. E a perseguição é muito clara aqui no verso 15. E foi-lhe concedido a parte B. A parte B diz: e fez-se que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Perseguição. E faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, irmão, livre, sábio, ignorante, todos precisam render-se ao anticristo. Mas a igreja vai ser arrebatada. Tem muita gente dormindo, irmão. Tem muita gente desapercebida. Precisamos orar para nos fortalecer na presença do Senhor. Precisamos buscar. É tempo de reconciliação, de perdoar. É tempo de estar em vigilância. Quantas pessoas desapercebidas. Parece que Jesus é passado. É, irmãos. Tem gente gostando, porque as portas das igrejas estão fechadas. Tem gente gostando. É. Tem muita gente gostando. Está nem aí. As igrejas estão fechadas. Estão despreocupados. E não sabem o que está preparado. Que está vindo aí, uma nuvem negra que está vindo sobre a humanidade. Uma nuvem negra! A besta está vindo, irmão, como uma fera. E aqueles que não estão preparados vão desistir do céu. Porque proposta o anticristo vai ter muitas. Aqueles que estavam acostumados a negar a verdade por dinheiro, fazendo qualquer coisa por dinheiro, por poder. O anticristo fará qualquer coisa para prender, irmãos, essas pessoas. Foi assim que ele conquistou o jardim do Éden. O que o anticristo vem dando, isso já faz muito tempo, é poder aquisitivo às pessoas, né? Poder financeiro, por prata, ouro, dinheiro.
Estamos vivendo uma época que as pessoas querem somar mais e mais e mais poder. E se esvaziando de Jesus. E muitos dizendo, e são líderes de rebanho, cheio de fazendas, grandes empresários. E Bíblia, que é bom, nada. Só fala em dinheiro. Só fala em crescer. Você vai mudar de vida. Mas será que está preparado para ir para o céu? Está esperando Jesus? Vou falar uma coisa aqui agora interessante. A maioria desses pastores que pregam mudança de vida financeira deveriam ler mais a Bíblia. Porque Jesus era humilde. Jesus nunca foi rico. Aleluia, glória. Ele disse: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E esses homens querem ser milionários com a palavra de Deus. Aleluia, verdade. Eu pergunto a vocês: Isso é verdade. está de acordo com a Bíblia? Lá no início da igreja, no Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que traziam tudo aos pés dos apóstolos. Verdade. Como eles dizem, tragam e depositem aos pés dos apóstolos. Agora a parte B, né? A parte B, eles não fazem. Tragam! Aí eles traziam tudo. Aí depois ele fazia o quê? O que os apóstolos faziam? Repartia por eles. Repartiam. Os pastores repartem hoje com o rebanho? Aleluia. Quantos pastores ricos você viu repartindo com os rebanhos? De Canarabaxéria. Quantos? Deixa eu falar outra aqui. Oh, aleluia, glória. Os apóstolos pregavam porta a porta a palavra. Aí eles observaram que as viúvas, os órfãos, os pobres que não tinham de onde comer e tirar o seu sustento, estavam ficando abandonados lá. Aí os apóstolos criaram uma classe chamada diaconato. Os diáconos foram criados, 7 primeiros diáconos foram criados, sabe para quê? Para visitar órfãos, viúvas, os necessitados da igreja, para levar recursos. Sabe o que os pastores de hoje estão fazendo? Vou falar. Você pega o diácono e manda na casa da viúva, na casa do órfão. Eu preciso que ele manda fazer isso. Sabe por quê? Porque a maioria deles só querem que venha. Está de acordo com a Bíblia? Não. Sabe quem é que vai parar? Muitos pastores. É o anticristo. Quando o anticristo chegar, ele vai dizer que a religião vai ser essa. E eu vou dizer mais. Muitos pastores vão dar dízimo ao anticristo. É, assim mesmo. Que não vão querer, irmão, deixar. Não vão querer deixar, irmão. Estão viciados no dinheiro, no bem bom. Aí vai entrar no sistema. E muitos deles vão para o inferno. Estou falando aqui de Bíblia. Eu não sei pregar outra coisa. Eu só sei pregar a Bíblia. Jesus me ensinou Bíblia. Vamos lá, Jesus. Alimento para a nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos pregar a Bíblia. Porque é ela que salva. Aleluia. Aleluia. É ela que salva, irmãos. Quantos estão explorando? E não precisa você ir muito longe, não. Verdade.
Os homens ricos estão lá nas suas mansões, ó. A pandemia está aí. Os coitados das ovelhas, tudo morrendo de fome. Se não é o governo que socorre. Se não é o governo que socorre, quantas ovelhas estaria passando necessidade? E pensam que eles estão dividindo o que já ganharam? Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas ele vai pedir conta, viu? Um dia ele vai pedir conta. Aleluia. Um dia ele vai pedir conta. Aleluia. Aleluia. Coisa não vai ficar assim não. Aleluia. Não adianta alguém pegar a estátua e dizer, eu tenho chamada, e fazer as coisas de todo jeito na presença de Deus. Isso não funciona não. Funciona aqui. Você engana aqui aos homens, mas aquele lá de cima você não engana não. Aquele lá de cima você entra na palavra ou ela mesma vai lhe condenar naquele dia. Aleluia. Glória. E a do juízo vai chegar. Aleluia. Prepara-te Aleluia. para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Estás preparado? Glória. O que você vai dizer a Ele? Como você vai se apresentar diante dEle? Aleluia. Você está preparado para se apresentar diante dEle? Como é que estão as suas mãos? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória. Então que a igreja vigie, porque a coisa é séria. Deus está advertindo a igreja. Se prepare. Se prepare, porque aí está vindo uma grande nuvem. Mas aqueles que estiverem em Cristo não será atingido por essa nuvem. Porque o Senhor, Ele esconde. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Descanse debaixo da mão potente do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Glória. Já o tempo passou e eu nem vi. Aleluia. Aleluia. Amém, meus irmãos? Oh, glória. Fazer o convite, né? Só me resta fazer o convite. Aleluia. Tem alguém que quer, nesta noite, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Aleluia. Venha decidir nesta noite a sua vida, entregue para Ele. Aleluia. Abra o seu coração e deixa Ele fazer morada. Porque aqui você vai sentir a presença do Espírito Santo. A palavra vai arder no teu coração. E por fim, terás uma mansão celestial. Ele quer salvar a tua vida. Se não tem, Deus abençoe a todos. Amém, meus amados? Terminamos agora o culto abençoado na presença do Senhor. Estamos felizes e queremos convidar a todos, né, para cultuarmos aqui sábado, né? Temos culto aqui e domingo também. Escola dominical, viu, irmãos? Aqui o Espírito Santo está agindo e está alegrando os corações, libertando vida. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor para todos. Esse trabalho é um trabalho glorioso para a honra e glória de Deus. E Deus não faz acepção de pessoa. Chegue, meu querido. Aqui tem fogo, buzina e azeite. E o lugar aqui é para a honra e glória de Deus. Chega que nós estamos te esperando. Cante. Ô, glória. Aleluia. Ô, glória. Vai, vai, vai.